Fala pessoal, vamos agora iniciar aqui a parte 2 do workshop. Aí aqui você já vê que eu estou fazendo aqui os detalhes com o esfuminho. Ali trabalho com lápis B em volta das gotinhas. Eu vou sempre trabalhando em volta delas para tentar deixar cada vez mais destacado essas gotinhas. Então é importante que você tenha com lápis bem apontado, que você esteja com o lápis bem apontado para você conseguir fazer esse efeito, né? Trabalhar bastante ali em volta delas. E aí eu venho com borracha mono zero também fazendo os detalhes. Você percebe como a borracha está cortada, né? Tá chanfrado para você conseguir fazer esse efeito. Agora eu vou passando o pincel ali em volta com cuidado. Como eu falei na aula passada, a gente não força muito o pincel onde tem gota, tá gente? Senão vocês vão perder todo o efeito que vocês fizeram ali. Todo trabalho é perdido. Todo trabalho é perdido, então toma cuidado, tá? E como eu falei pra vocês, conforme for avançando, tiver mais coisa pra falar, eu falo. Então você vai observando, vai prestando atenção como eu vou trabalhando ali para você já ir pegando o jeito, tá? Então conforme ter mais coisas para falar, eu falo. Eu já vou fazendo o nariz com o lápis B e eu vou preencher toda essa parte fazendo um movimento circular, tá? Aqui no canto do nariz eu já vou usando o lápis 4B, fazendo a sombra. E agora eu vou pegar um papel higiênico folha dupla, que eu vou dobrar, mostrar para vocês como eu faço para espalhar. Dobro mais uma vez. E aí deixo essa pontinha aqui, tá? Aí você usa para espalhar somente na ponta. Toma cuidado para não encostar o dedo, né, no seu desenho. Você espalha com papel higiênico. E agora eu venho aqui jogando um pouco mais de grafite. E eu vou sempre respeitando, tá gente, o que eu vejo na referência. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô olhando na imagem, tá? Então ali eu vejo que o nariz tem uma parte que é mais escura, tem parte de brilho, então tem que tomar muito cuidado para não escurecer e deixar tudo com um tom só. Então é importante vocês sempre estar olhando na referência, super importante, tá? Sempre se baseie pela sua referência. Aqui eu já vou aplicando o lápis 4B.
Aqui eu vou jogando um pouco agora de grafite 4B nessa parte do nariz, onde eu vejo que é mais escuro. E eu vou sempre passando ali em movimento circular, tá? E aí, conforme eu vou passando no meio, eu vou passando com mais leveza, tá? Aonde é mais escuro eu aperto um pouco mais o lápis, e aonde é um pouco mais claro eu vou soltando um pouco a força. E agora eu venho espalhando com um esfuminho. Lembrando, nunca aplique força no esfuminho, apenas só passe, tá? O esfuminho ele tem grande fama por manchar desenhos, né? Então, quando a pessoa não sabe usar, ela aplica a força e acaba manchando. Então, toma cuidado na hora que você for passar o esfuminho. Agora aqui eu já venho com lápis HB. Agora eu já mudo um pouco a forma de fazer o degradê. Não vou fazer movimento circular, vou fazer mais traçado, porém com uma certa leveza, tá? Se você apertar muito vai ficar marcado quando você for espalhar. Então eu tô aqui já fazendo os traços, preenchendo toda essa área e depois vou vir espalhar com um papel higiênico. Aqui na borda da sombra eu também trabalho com um esfuminho, tá? Para não deixar muito marcado. Aqui no nariz aqui já tô jogando um pouco mais também de 4B e até o 6B, para deixar bem escuro, que uma vez que é uma parte muito escura, então eu jogo mais grafite ali. Aqui já vou dando continuidade na mecha do cabelo com o lápis 005 4B. E assim vai. E aí conforme for mais coisas para falar para vocês aqui eu falo, tá? Então vai observando.
Aqui eu tô passando um pincel também no cabelo, que além de deixar mais escuro, ele também deixa com aspectos de fio. Então, eu já passo aqui o pincel. Aqui eu já vou fazer na sombra, né, com o lápis HB. Vou deixando um pouco marcado, mas depois vou passar por cima também com o lápis HB, espalhando como um todo. Mas aí eu já deixei ali mais ou menos onde vai ser a sombra, só para você não se perder, não fazer a sombra no lugar errado. Ele já preenchendo toda a área com o HB. Depois vou vir espalhando com papel higiênico. Aqui na sombra eu já passo o esfuminho, né, para deixar um pouco mais marcado. E o legal do esfuminho é que você não precisa ficar lixando toda hora, né? Você aproveita a sujeira do grafite para espalhar. Então é de boa utilidade aí quando o esfuminho estiver sujo também. Você pode usar a própria sujeira do esfuminho e não ficar passando toda hora grafite. Você vê que aqui mesmo com cortes, ainda estou nessa parte trabalhando, tá? Então é um tipo de desenho demorado para se fazer, tá? Então tem que ter paciência e fazer com calma, bom, para vocês não estragarem o desenho ou acabar desistindo no meio do caminho, tá? Então esse desenho também vale lembrar que não foi terminado em um dia, tá? Não terminei esse desenho em um dia, então fiz várias partes assim, em vários dias, assim, vários horários. Então não tenta terminar esse desenho hoje, faz um pouco hoje, faz um pouco amanhã, tá? Separa 1 hora, 2 horas no seu dia para você fazer esse desenho. Não indico ficar desenhando direto assim, porque você acaba cansando, né? Você acaba
perdendo um pouco a concentração e o traço começa a ficar ruim. Então é bom que você desenhe 2, 3 horinhas, você conseguir, depois para, né? Vai descansar um pouco, e depois de 2 horas você volta a desenhar, entendeu? E senão o seu cansaço vai refletir no seu desenho e vai ficar feio. Então escolhe uma parte para fazer, faça 2 horinhas, deixa lá, volta depois, tá? Não faz tudo de uma vez, porque pode te atrapalhar, tá bom? Que eu já tô fazendo o nariz, a outra parte do nariz, da mesma forma que foi feita aquela lá, tá? Só que como tem um pouco mais de brilho, né? Então a gente não vai escurecer tanto. Mas eu vou ali fazendo todo em movimento circular com lápis B. Aqui eu já vou aplicando com lápis 4B, né? Não vou falar muito nessa parte, como a gente já fez ali o nariz, então é da mesma forma, né? O nariz não, né? A gente já fez aquela parte, né? Então não preciso ficar repetindo para vocês, né? E aí vocês vão observando aí.
Próximo dessa mecha eu vou fazendo uma sombra e vou espalhando com papel higiênico. E volto novamente com o lápis 4B, jogando um pouco mais de grafite. Eu vejo na referência que aqui é um pouco mais escuro, né? Então aqui eu aplico um pouco mais de força e conforme eu vou indo para frente, eu vou soltando um pouco a força. Então conforme eu vou indo para frente, eu vou soltando um pouco a força do braço e deixando um tom de cinza mais claro, mesmo com o lápis 4B. Aqui eu já começo o lábio de baixo aqui já com lápis B, da mesma forma que foi feito na parte de cima, tá gente? Então não vou ficar mostrando novamente, tá? Todos os passo a passo para não ficar muito cansativo essa aula. Vale lembrar que você precisa trabalhar bem o grafite, tá? Antes de você começar a espalhar,
com esfuminho, com papel higiênico, você precisa jogar grafite, senão você vai manchar seu desenho, você não vai espalhar. Então você tem que ter grafite, Então, por isso que a gente trabalha bem toda uma parte da boca, depois vem espalhando, né, com um esfuminho, depois passa o pincel para deixar com um aspecto mais bonito, né, da sua boca. Aqui eu já venho com o lápis 6B, né? Fazendo ali em volta das gotinhas, né? Deixando um pouco mais escuro para aumentar o contraste. Então você viu, né, que não tem muita novidade.
Aí eu passo o 6B, passo o pincel para deixar um pouco mais impregnado o grafite e venho espalhando com esse suminho. Vou trabalhando, tá?
Aqui já faço a outra parte da boca, também da mesma forma, com lápis B. E ali eu já vou traçando de uma forma um pouco diferente, né? Tem alguns detalhes da boca, umas rachaduras. Já vou fazendo uns traços, tudo junto assim, é um degradê diferente, tá, gente? Que dá pra fazer também. Existem várias formas de fazer a boca, então não é só uma forma. Aqui eu fiz com degradê em movimento circular e essa parte que eu tô fazendo já com traços, né? Mas dá pra fazer de várias formas. E o ideal é você fazer aí na sua casa e ver qual é a melhor pra você, o melhor jeito de fazer esse degradê. Que é assim, aqui eu passo para você a técnica, mas você que vai desenvolver a sua própria técnica através das dicas que eu tô te passando, através de tudo que eu tô falando para você, que aqui é pouco ainda, que é só um desenho de uma boca, né? Mas tem muita coisa para se falar, né? Sobre textura, sobre cabelo, né? Sobre olho. Então é muita coisa para se falar, né? Então aqui somente nessa boca você já tem uma pequena ideia aí de como você consegue trabalhar, né? Uns desenhos realistas. Então somente aqui você já tem algumas técnicas importantes, né? Para se aplicar um realismo do seu desenho.
Aqui eu já vou fazendo os detalhes com borracha mono zero. Aqui tem bastante brilho, então eu vou trabalhar bastante aqui com a borracha mono zero também, tá? E também vou evidenciar esses fios de cabelos que estão passando aqui pela boca. Eu já vou evidenciar, fazer a sombra dela, né? Então eu já vou ali jogando um pouco de grafite com lápis B. E depois vou aplicar o 4B e até mesmo 6B para deixar com a mecha um pouco mais escura. Ali eu venho com a borracha eletrônica fazendo os detalhes de brilho. Também vou com a borracha mono zero. Tudo que é passado aqui nesse desenho é apenas 10%, né, do que tem o desenho realista, né? Então é bastante coisa assim para se ver, bastante coisa legal que você pode alcançar, né, com um desenho realista. Aqui eu já faço as rachaduras, né? Já faço com borracha mono zero, os detalhes. Aí aqui eu vou jogando um pouco de tonalidade aqui em volta do brilho para deixar com mais profundidade.
aqui eu já vou fazendo o dente com o esfuminho. Aqui eu não joguei grafite, né? Tô apenas usando a sujeira do esfuminho. Então aqui ainda vai ser necessário jogar um pouco mais de tom de grafite, mas eu já tô fazendo aqui uma parte com o esfuminho, apenas usando a sujeira dele. E aqui eu já venho com lápis B, fazendo um degradê bem de leve, tá? Bem de leve mesmo, para você não deixar muito marcado. E assim eu vou trabalhando, tá? Vou trabalhando um pouco de grafite e depois eu venho com o esfuminho espalhando. Eu vou sempre comparando com a referência para ver até onde eu posso escurecer. Vai observando como é feito o processo.
Eu já vou dando continuidade na mecha do cabelo com o lápis B e o pincel. E depois vou vir com o lápis 005 e vou fazendo e vou deixando uns fios brancos, tá? Porque também tem brilho, então já vou preservando algumas áreas também.
para reforçar o brilho do cabelo, né? Para reforçar alguns brilhozinhos, eu já venho com a borracha Mono Zero. E até mesmo com a borracha eletrônica eu venho fazer algumas gotinhas que tem no cabelo. Aqui eu já venho fazendo essa parte com lápis HB, da mesma forma que eu fiz as outras, tá? E venho espalhando com papel higiênico. Aqui eu vou jogando mais tom, tá? Vou trabalhando bem essa parte para deixar uma transição bem natural. Então eu vou ali jogando mais grafite e vou espalhar com papel higiênico novamente. E aqui você jogando mais tom. E aí você viu que apareceu uma manchinha ali inesperada, né? Que mesmo eu usando o papel para proteger, né? Que estou usando um papel aqui sulfite em cima do meu desenho, para não ter contato, né? Você não colocar a mão, você não encostar o dedo e nem ficar segurando o seu desenho com a mão. Então eu coloco sempre um papel sulfite embaixo para eu não ter contato com o desenho e não manchar.
mas infelizmente apareceu uma mancha ali, mas a gente vai dar um jeitinho nela, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho.
Aqui na área do queixo já vou fazendo um degradê. Toda essa parte aqui eu vou fazer com o lápis B. E depois vou espalhar com papel higiênico também. Aqui bem embaixo do lábio já vou escurecer um pouco mais, que eu vejo na referência que é um pouco mais escuro, porém tem um brilho, né? Então eu tô preservando esse brilho aqui. E aqui eu faço um movimento circular. E eu venho espalhando com esse esfuminho para não ficar muito rústico, né? Então já vou passando ali para ficar uma transição mais natural. Lembrando que esse queixo tem um brilho, tá? Eu passei primeiro sem se preocupar com um brilho. E depois, que agora que eu tô fazendo, eu vou me preocupar um pouco mais. Então, eu vou jogando mais grafite na área que é mais escura. E o brilho eu vou preservar.
Aqui eu vou aplicando um pouco mais de tom. Aqui já estou usando o lápis 6B para deixar um pouco mais escuro ainda. Eu já faço os fios rebeldes, né? Os fiozinhos eu já vou fazendo com a lapiseira 054B e vou dando continuidade no restante do cabelo.
Aqui na mancha, vou fazendo uns brilhozinhos que já vai disfarçar ela bem. E também tem na referência, né? Então já vou aproveitar e já vou fazendo os brilhos ali, que já vai disfarçar e já vai tirando ela dali. Aí já faço aqui uns brilhos com a borracha Mono 0. Que eu faço os brilhos com a borracha eletrônica também. Aqui eu também vou fazendo no queixo, alguns brilhos. E na mecha também no cabelo eu já vou fazendo alguns brilhos também. E aí é isso, gente. Agora é só assinar. Então, espero que vocês tenham gostado desse workshop e que a minha explicação aqui tenha sido simples para que vocês possam fazer esse desenho na casa de vocês, tá? E depois que vocês quiserem mandar para eu ver, só mandar no meu Instagram, tá? Via direct, seu desenho. Manda no meu direct para eu ver, tá? Posta lá, que eu vou estar repostando aí nas minhas redes sociais aí, tá bom? Um abraço para vocês e tchau!